e vamos ver qual é que é o nosso enunciado. Portanto, eu vou copiar o meu enunciado para aqui. E pronto. E já agora... assim. Portanto, objetivo: implementar um algoritmo que permita ao utilizador indicar quantos números quer introduzir e, de seguida, permitir essa inserção de números inteiros. No final da leitura, apresente a soma de todos eles e a sua média. Para recolher os diversos inputs, utilizar uma estrutura de repetição while. Deve ser utilizado um contador para monitorizar as iterações. Pronto. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos começar o nosso algoritmo. Portanto, eu vou colocar início e vamos pensar em quantas variáveis é que eu preciso. Preciso de um array, preciso saber quantos números é que são para inserir. E quando eu digo quantos números, é mesmo 3, 4, 5 números que são para inserir, ou seja, o tamanho do array. Preciso de saber a soma e preciso de saber a média. Portanto, vamos começar a declarar estas variáveis. Portanto, vamos então fazer um int array, que será então números. Podemos não definir já o tamanho, dado que vamos instanciar o array um pouco mais à frente. Depois, ou até podemos, depois de receber o input, é que declaramos este array aqui. Se calhar até pode gerar menos confusão. Portanto, declaramos o array um bocadinho mais à frente. Portanto, eu preciso então de um int quantidade a inserir. Depois, o que é que eu preciso mais? Eu preciso de saber a soma, portanto, int soma, e preciso de saber a média. A média eu vou utilizar um double. Podiam também utilizar um float ou um decimal, mas eu vou utilizar um double para fazermos aqui com outros tipos de dados diferentes. Ora, o que é que eu preciso mais? Neste momento não preciso de mais nada. Eu já tenho as minhas variáveis iniciais declaradas. Preciso de saber então qual é que é a quantidade de números que o utilizador quer inserir. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou perguntar ao utilizador quantos números é que ele quer inserir. Portanto, aqui deste jeito, introduza a quantidade de números a inserir. Assim. Portanto, agora vou ler o input do utilizador. Portanto, a partir daqui vou então ler quantidade a inserir. Este é assim, a inserir. E já tenho então a quantidade que vou precisar para o tamanho do array. Não é? Portanto, o utilizador a esta altura já me diz, olha, eu vou querer introduzir 8 números. Portanto, eu quando criar o meu array, já vou criar com os 8 espaços necessários. Ou o utilizador diz que é 500, eu vou criar com 500. Então, o que é que eu vou fazer a seguir? Vou criar o meu array. Portanto, vou criar o meu array e vou dizer int array números é igual a new int array e vamos criar dinamicamente com a quantidade a inserir. Desta forma, o nosso array é criado dinamicamente conforme o número que o utilizador disser aqui em cima. Portanto, já tenho o meu array aqui criado. Vamos começar a popular o array. Como diz o enunciado, não é? Nós, para recolher os diversos inputs, devemos utilizar uma estrutura de repetição while e um contador. Portanto, vamos fazer justamente isso. Precisamos ainda do contador. Eu vou adicionar um contador a este processamento. Aqui, portanto, é int contador é igual a 0.
para termos aqui algo que vá ser incrementado de modo a que seja possível nós percebermos em que iteração é que vamos, ou seja, em que ciclo é que nós vamos. Ciclo while. Quais são as suas características? Primeiro, verifica a condição que faz parar o ciclo e, caso essa condição seja ainda verdadeira, vai executar o corpo do ciclo. Se à cabeça, neste caso, a condição já não for verdadeira, já não executa o corpo do ciclo. Portanto, termina imediatamente ali. Então vamos fazer justamente isso. Vamos criar uma estrutura de decisão. E qual é a nossa condição? Portanto, eu tenho um ciclo. Eu quero que o ciclo seja iterado tantas vezes quantas aquelas que o utilizador colocou aqui. Portanto, se o utilizador me disser, epá, eu quero introduzir 3 números, eu vou ter que introduzir 3 números. Portanto, eu vou ter que fazer 3 operações de inserção de números no array. Portanto, eu tenho que iterar 3 vezes, tenho que fazer o ciclo 3 vezes. Portanto, o que nós vamos verificar é se o contador, e tem que saber a quantas iterações é que eu vou, não é? Portanto, tem que verificar se o contador é inferior à quantidade a inserir. Portanto, se o utilizador indicar que quer que o utilizador quer indicar que quer 3 números, eu vou ter que iterar isto no 0, no 1 e no 2. Se repararem, eu fiz 3 iterações, o 0, 1 e o 2. Portanto, quando eu chegar ao 3, 3 já não é inferior à quantidade a inserir e o ciclo pronto, é interrompido e continua o algoritmo. Okay? Vocês podem fazer menor ou igual à quantidade a inserir, mas o contador aí tem que começar a 1. Porque se vocês começarem o contador a 0 e fizerem um menor ou igual à quantidade a inserir, vai haver um momento deste ciclo em que vocês vão tentar aceder a um index do array que não existe, que vai ser o 3. E o vosso algoritmo rapidamente vai rebentar. Okay? Portanto, é importante não colocar menor ou igual, mas sim menor. Depois, quando fizermos o memory state, vocês já vão perceber o que é que está a acontecer. Ora, neste caso, se o contador é então inferior à quantidade a inserir, não é? Se isto ainda é válido, portanto, no caso de ser válido, vamos fazer uma coisa. No caso de não ser válido, vamos fazer outra. Eu vou pôr aqui o não e aqui vou pôr o sim. Então, o que é que vamos agora fazer? Recolher valores. Portanto, o que é que eu vou dizer? Vou dizer ao utilizador o seguinte: olha, introduz, ou neste caso, vamos fazer assim, e vou dizer ao utilizador: introduza o número para a posição mais contadores. O que é que isto significa? Perdão, não posso pôr ali aqueles 2 pontos. O que é que isto significa? Significa que o utilizador vai receber uma mensagem a dizer introduza o número para a posição 0. Quando o contador for 1, vai receber introduza o número para a posição 1, 2 e, se tiver só indicado 3, para no 2, não é? Se nós não quisermos estar a confundir o utilizador, então, mas eu estou a introduzir isto na posição 0, eu quero isto no 1. Podemos fazer contador mais 1 só para a mensagem. Okay? Só a mensagem que vai ter esse efeito. Eu, para simplificar, vou deixar com o contador normal. Então, vamos recolher inputs. O que é que nós vamos recolher? Vamos recolher o número que ele quer introduzir. E eu posso, logo à partida, dizer números no index do contador, ler, neste caso.
Portanto, o que é que acontece? Eu vou ler um valor e vou alocar esse valor ao array números no index que o contador estiver. Portanto, se o contador começa no 0, eu vou começar com isto no 0. Quando o contador tiver 1, eu vou fazer números índice 1. No 2, números índice 2. Por aí adiante, até a condição deixar de ser verdadeira. Portanto, eu já estou a ler aqui o input. Vamos fazer processamentos. E o processamento que eu vou precisar é de somar os números. Ou seja, eu poderia preencher um array inteiro e depois ter que percorrer o array inteiro outra vez e ver as somas e depois percorrer o array inteiro e ver a média. Mas não há necessidade disso. Eu posso só percorrer uma vez o ciclo e à medida que estou a percorrer o ciclo, estou imediatamente a fazer as somas. No final, vou calcular só a média dividindo pelo número de inputs que o utilizador deu, não é? Mas, antes disso, vamos então arrastar para aqui um processamento. Portanto, a soma. Eu acho que pus como soma, não é? Deixa-me lá ver. É a soma, sim. Portanto, soma. Soma mais igual a números contador. Portanto, eu estou neste momento a ler do array diretamente. Isto é igual a ter soma igual a soma mais números contador, como vimos ontem. Portanto, estamos a incrementar à soma o números contador. É exatamente a mesma coisa que termos aquela notação em que fazemos soma igual a soma mais, a mesma coisa, mas escrevemos menos. Portanto, mais igual números contadores. Depois disto, eu tenho os meus processamentos feitos para esta iteração do ciclo. Posso passar ao próximo ciclo. Portanto, ao próximo ciclo não, à próxima iteração do ciclo. Portanto, eu já recebi valores, já guardei os valores, já tive em conta esse valor introduzido para o cálculo da soma. Sei que a média só vou calcular no fim, porque eu preciso da soma para calcular a média. Então, vamos passar à próxima iteração. Portanto, eu para passar à próxima iteração tenho que dizer aqui com este símbolo vou passar à próxima iteração. É muito importante eu atualizar o contador. Portanto, contador mais mais. Contador mais mais. É importante eu fazer isto, porque senão eu estou sempre num ciclo infinito a receber valores e a guardar no zero, a receber valores e a guardar no zero, a receber valores e a guardar no zero e nunca saímos daquilo. Portanto, é muito importante nós incrementarmos o contador. Depois disto, vamos subir um pouco e vamos para aqui. Isto vai ficar aqui um pouco esquisito, mas assim já fica pronto, o sim e regressa aqui. Portanto, a seguir, imaginando que já iteramos tudo, não é? Já fizemos a iteração disto as 3, 4, 5 vezes que sejam necessárias, chega a um ponto em que o contador já não é inferior à quantidade a inserir. Então, seguimos com o nosso algoritmo para a frente, em que o nosso algoritmo vai então agora calcular a média, já que eu já tenho a soma, porque fui calculando a soma ao longo das iterações. Então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer aqui um processamento para eu calcular a média. A média será nada mais, nada menos do que a soma a dividir pela quantidade a inserir. Porque a média é, então, a soma de todos os valores a dividir pelo número de valores que existe. E tenho a minha média calculada. Depois disto, eu tenho a média calculada, tenho a soma calculada, tenho um array preenchido, não preciso de fazer mais nada, a não ser dizer ao utilizador, olha, chegamos a esta conclusão. E é isso que vamos fazer. Portanto, estes são os valores. Portanto, vamos fazer aqui isto. E vamos dizer a média. Média não, a soma. A soma dos valores
dos inseridos é de soma. E agora vamos dizer e a média é de mais média. Depois disto, temos o nosso algoritmo feito. Vamos, este eu quero é este aqui. Vamos então terminar o nosso algoritmo. Fim. Já agora, este fim vem antes por aqui. Só para isto não atrapalhar o nosso memory state. E essencialmente é isto. Portanto, vamos recapitular. Inicio, declaro variáveis a quantidade a inserir, soma e a média. Pergunto ao utilizador quantos números queres inserir. Ele diz-me quantos números é que quer inserir. Eu crio um array com a quantidade de espaços igual ao número que o utilizador me indicou que quer inserir. Portanto, se ele aqui disser 3, eu vou criar um array com 3 espaços. Vou inicializar também um contador a 0 e vou começar um ciclo while. O contador é inferior à quantidade a inserir? Sim ou não? Se sim, introduza o número para a posição que é dada pelo contador. Lemos esse input do utilizador e colocamos no números index contador. Soma. Vamos calcular então através do que já lá existe mais o input que acabamos de receber aqui em cima, mas que já está guardado no array do índice contador. Incrementamos o contador. Fazemos isto tantas vezes quanto seja necessárias até o contador deixar de ser inferior à quantidade a inserir. Significa que tenho todo o meu array preenchido e as somas também calculadas. Passa o momento em que isto é falso, passamos a fazer o cálculo da média. Ou seja, a média será igual à soma a dividir pela quantidade a inserir. Ou seja, se tiver lá 10 e o utilizador me disse que colocou 3 números, será então o 10 a dividir por 3. Okay? Dá 3.33333, por aí fora. Portanto, dizemos então que a soma dos valores inseridos é de, por exemplo, 10 e a média 3.333 e terminamos. Vamos fazer aqui um memory state só para vocês olharem para isto e verem alguma coisa a acontecer. Portanto, o memory state aqui vai ser o seguinte. Vamos ter quantidade a inserir igual a 0. Vamos ter soma igual a 0. E vamos ter média igual a 0. Okay? Portanto, este é o meu memory state. A seguir, vamos ler a quantidade a inserir. E este vai ser o meu memory state. Imaginem que o utilizador coloca lá 3 na quantidade a inserir. Depois, eu vou, neste memory state, acrescentar mais variáveis. Portanto, neste momento, eu vou dizer números array, e até vou fazer aqui os números. Para já está vazio. E vou dizer que o contador é igual a 0. Pronto. E temos aqui isto. Portanto, o meu memory state a esta altura já tem mais duas variáveis. O array e o contador. Vamos então verificar aqui. Nós estamos com o contador a 0. 0 é inferior à quantidade a inserir, que é 3? Sim, 0 é inferior a 3. Então, introduza o número para a posição, o contador ainda está em 0, portanto, para a posição 0. E fazemos ler números contador. Então, o que vai acontecer é que, neste passo, nós vamos dizer que vamos introduzir um número. Eu vou dizer que é o 3 também. Pronto. E temos lá 3. A seguir, o nosso memory state vai ter aqui
a soma preenchida. Soma mais igual a números contador. Dado que o contador é 0, números de 0 é o primeiro do array. Portanto, é 3. Portanto, soma é igual ao que lá existe mais 3. 0 mais 3, 3. O que é que vamos fazer a seguir? Vamos incrementar o contador. Portanto, o contador passa a ter o valor de 1. Eu até vou fazer uma outra coisa, que é deixar estes memory states aqui. Vamos fazer momento 1 e vamos depois ter os outros momentos que são 3. Portanto, momento 2 e o momento 3. Se calhar vou ter que... Não é preciso. Vamos ter aqui este momento 2 e o momento 3. Esqueçam para já estes valores que aqui estão, não é? Eu vou apagá-los. Isto depois será atualizado com base naquilo que realmente for inserido. Portanto, vamos atualizar o contador. Neste momento, o contador é 1. Então, 1 é inferior à quantidade a inserir, que é 3. 1 é inferior a 3. Então, vamos ler números contador. Portanto, o que vai acontecer é que nós vamos introduzir no índice 1 o valor que o utilizador vai dar. E vamos imaginar que o utilizador agora indica o valor 4. Ok? Portanto, números têm o valor 4, aqui o contador já é 1. E quantidade a inserir, soma também já está diferente, soma está com 3. Não devia ter copiado deste lado para este. Soma já tem 3, a média 0, os números estão dentro do array é o 3 e o 4. E o contador é 1. Vamos aqui para esta parte. O que é que nós vamos ter? Soma mais igual a números contador. Contador é 1, números de 1 é 4. Soma é igual ao que lá existe mais 4. Portanto, passa de 3 para 7. E, a seguir, vamos, neste passo, incrementar o contador. Portanto, incrementamos o nosso contador. O contador, neste momento, tem o valor de 2. 2 é inferior à quantidade a inserir, que são 3? Sim, é. Qual é o número para a posição contador? 2. Portanto, o que vai acontecer agora é, neste momento, eu vou ter que introduzir no índice 2 um número. E vamos dizer que eu vou introduzir o 3. Novamente. Portanto, o array já tem 3, 4, 3 preenchido. A seguir, vamos atualizar a soma. Portanto, soma é igual a números índice 2. Números índice 2 é 3. Portanto, a soma é 7 mais este valor que está aqui. Então dá 10. 10. Depois incrementamos o contador. O contador passa a ter o valor 3. O que é que acontece? 3. 3 é inferior à quantidade a inserir, ou seja, 3 é inferior a 3? Não. Então vamos calcular a média. Vamos para aqui. Então o nosso memory state neste momento será... perdão. Eu até vou fazer aqui uma coisa deste género, se calhar, para isto não se confundir. Portanto, vamos calcular a média. A média é igual à soma a dividir pela quantidade a inserir. Portanto, é a soma a dividir pela quantidade a inserir, ou seja, 10 a dividir por 3. Portanto, 10 a dividir por 3 dá 3.3333 e por aí adiante. O que vai acontecer a seguir é, no nosso output, ser escrito o seguinte texto. A soma dos valores inseridos é de 10 e a média é de 3. Eu pus 5, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. E este é o nosso output. E terminamos o algoritmo. Pergunto, dúvidas, questões? Ora, eu tentei, mas não usei o while. Tínhamos que utilizar o while para preencher o array, tá bem?
Portanto, porque se nós aqui declaramos, nós não podemos fazer uma coisa deste género. Somatório de números que ainda não lemos. A média também não podemos fazer o somatório dos números a dividir pela quantidade de números se nós não preenchemos. Temos que ser mais explícitos nesta parte, porque, passa a expressão, o array não se vai preencher sozinho. Temos que garantir que esse array é preenchido na mesma. Pergunto, relativamente a esta parte, com o memory state e tudo mais, perceberam? Existem dúvidas, questões? Eu percebi, achei bem mais confuso do que o que a gente tem feito, mas acho que dá para fazer. Certo, certo. Aqui o rumo natural é esse mesmo, é ficar mais complicado do que aquilo que fizemos inicialmente, não é? Vamos sempre incrementando aqui um pouco o grau de dificuldade. Eu também, eu entendi um pouco agora que o senhor começou a fazer, desenvolver o exercício, mas eu vou precisar ver a aula de ontem novamente, pelo menos mais uma vez, Ok. e ver a criação desse algoritmo novamente também para encaixar as coisas. Ok, ok. Isto é uma daquelas questões que é assim, se vocês a esta altura estão perdidos, é perfeitamente normal, porque lá está, os incrementos que vamos fazendo são sempre significativos e isto é uma daquelas coisas que só vão encaixar com prática. Ok? Portanto, há que praticar estes exercícios várias vezes para este mecanismo ser já pronto, mais natural e conseguirem pronto, chegar a estas soluções com mais facilidade. Daqui a 3 ou 4 meses vocês olham para isto e já é uma coisa simples e já não há dificuldade relativamente a esta questão. Tá bem? Mas aqui o segredo é mesmo prática. Nada, nada mais. É normal isto no início fazer muita confusão. Mais dúvidas, questões? O material da aula de ontem o formador colocou nos ficheiros. O material da aula de ontem eu não coloquei nos ficheiros, mas deixei alguns prints no chat com algumas coisas que fomos fazendo e publiquei o vídeo com as explicações, sim. Sim, mas tinha o material onde tinha os símbolos, esses símbolos que aparecem aqui, que o formador Estes usou. símbolos, Sim, isso já lá tinha uma está matéria. no Teams há algum tempo, sim. Estes símbolos, vocês já têm isto tudo Sim, no Teams publicado já há algum tempo. pois, mas na aula de ontem também tinha alguns, já sei que estou a confundir, A mas na aula professora, de acho que ontem ela está tinha uns. falando sobre a outra, que parece que foi a Suzana, a outra pessoa colocou no chat ontem. Quem foi que colocou? Foi o Leonel. Deixem-me ver. Acho que era isso que o que ela está dizendo. Deixem-me ver o que é que tínhamos aqui na aula de ontem que o Lionel colocou. Bem, eu Uma não. coisa 3D Este. aqui. Pronto, isto foi apenas lembro-me disto, foi uma questão que o Lionel colocou sobre os arrays tridimensionais. E colocou aqui Não, um. não, não foi isso, não foi isso, não foi isso, não. Eu vou ver o vídeo e Foi, depois as eu únicas coisas explico que nós melhor. falámos ontem que tenham tido, pronto, que tenham tido material foi isto dos arrays, bidimensionais, tridimensionais. E vimos aquela parte da Sim, mas depois AlgebreVol. partilhou. Sim, eu acho que é isso, partilhou. Pronto, mas isso não está relacionado com nada do que fizemos aqui. Ok, a tabela de verdade não está aqui incluída. É assim, vocês podem dizer, o menor ou o maior ou algo do género, ok, está lá, mas já utilizamos isto há bastante tempo. Portanto, neste símbolo, acho que não.
mas se a questão for o resto da tabela de álgebra de Boole, eu posso acrescentar lá para vocês terem os símbolos do i ou do ou, etc. Pronto, esses de facto eu não incluí, mas eu incluo agora no intervalo e ficam lá com eles também. Tá, Está obrigada. bem? Nada. Mais dúvidas, questões? Ô, professor, Diz. é, daqui para frente vai ficando mais complicado, mais complexo. Certo. Se a gente não está percebendo bem o que está sendo feito agora, para frente isso fica mais claro ou vai ficar mais difícil, porque a gente está tipo, acumulando um conteúdo que a gente não está entendendo bem. Vai ficar mais difícil. Há questões que vocês vão ver mais à frente, como por exemplo aquela questão que a Susana colocou, a diferença de instanciar ou de inicializar, são conceitos que nós vamos ver mais à frente. Aquela questão dos is e dos ous, que vamos também abordar mais à frente com mais enfoque. Agora, a parte de algoritmia propriamente dita, esta questão de nós instanciarmos variáveis e tudo mais. Tudo bem que vocês vão praticar isto quando estiverem a fazer a UFCD de C# comigo. Vão colocar tudo isto em prática. Não será num fluxograma, será com linhas de código. E eu acredito piamente que isso também ajuda a cimentar as coisas. Agora, onde é que nós traçamos a linha entre vamos ver isto mais à frente, não se preocupem, ou falta de conhecimento basilar que depois vai, de certa forma, atrapalhar-vos mais à frente, é uma linha um bocadinho difícil de definir. Portanto, a minha estratégia e o meu conselho é dominem o máximo que conseguem agora estes conceitos e pelo menos esta organização lógica e estas sequências lógicas para resolver um determinado problema agora do que depois. Porque depois nós vamos treinar mais e vocês têm a oportunidade de ficar melhores neste sentido. Mas se já não levam pelo menos algumas bases sólidas da nossa UFC de algoritmia com estas coisas, fica muito complicado depois vocês conseguirem dar a volta, digamos assim. Ok. Portanto, quando vocês me fazem perguntas, eu digo, vamos ver isto mais à frente, descansem. Se eu não vos digo que vocês vão ver isto mais à frente, convém pronto, cimentar o quanto antes esse conhecimento. Uma boa estratégia é, por exemplo, eu já vos dei aqui uma série de exercícios, repitam os exercícios, olhem para o enunciado, voltem a fazer, vejam como é que eu resolvi no vídeo. Vão fazendo esse exercício, não é? Esse exercício de completar exercícios e vão ver que estas coisas depois acabam por ser mais naturais. Mais dúvidas ou questões? Professor, o print O print, dessa é isso mesmo, é isso Sim. mesmo. Era o que estava a faltar. Então pronto, eu vou dar-vos o print e a seguir vamos a intervalo. Portanto, agora fiz isto, o print é este e vamos colar aqui. Sério. É isto. Assim. E não. Acho que não está. Eu acho que está. Deixa-me lá ver então. Agora sim. Portanto, vamos fazer aqui. Exercício 1. Pronto, já está. Bem, vou então parar aqui a nossa gravação. Vamos copiar o enunciado para aqui. Portanto, onde é que nós estamos? Não consigo copiar agora aqui o enunciado. Bem, agora sim. Está. E vamos então passar para o nosso browser, onde vamos
colar aqui o enunciado. Portanto, vamos ler isto. Ora, o objetivo então é ler uma sequência de 20 números inteiros para um array e, para cada elemento do array, escrever na consola o seu valor e a sua posição, começando na primeira posição. Para cada elemento do array, escrever na consola o seu valor e a sua posição, começando na última posição e terminando na primeira posição. Portanto, o que é que vamos fazer? Vamos precisar de um array de 20 números e vamos ler uma sequência de 20 números inteiros. Portanto, vamos fazer algo semelhante a isto que já fizemos no fluxograma passado. Portanto, vamos popular um array. Depois vamos percorrer o array tanto da esquerda para a direita como da direita para a esquerda. Portanto, do início para o fim e do fim para o início. Vamos dividir isto em 3 grandes partes. Preencher um array. Depois, vamos navegar o array do início para o fim. E depois, vamos navegar o array do fim para o início. Portanto, são 3 coisas que eu tenho que fazer. Vou começar pela primeira. Portanto, eu vou começar o meu algoritmo aqui. Está então aqui o início. E o que é que eu vou precisar? A nível de variáveis. Na prática, eu vou precisar de um contador, como vimos no último exercício. Para navegarmos os arrays, convém termos um contador. E precisamos de um array de 20 posições. Já sabemos à partida que é de 20 posições, portanto, eu posso logo instanciar o array com 20 casas sem precisar perguntar ao utilizador quantas casas quer. Então vamos fazer justamente isso. Vamos fazer as nossas alocações em memória. Eu vou já alocar tudo em memória, ou seja, vou criar já o array e o contador. O array será um array de inteiros, portanto, um int array, chamado números, que será igual a new int array com 20 posições. Portanto, isto é o equivalente a termos um array com 20 casinhas, passa a expressão, dentro do array. Depois, vamos ter um contador. Vamos utilizar aqui um byte para ser um tipo de dados mais pequeno, só vamos até ao 20, portanto não há necessidade de estarmos a declarar uma variável inteira. Se declararam como inteiro, está correto na mesma. Portanto, vamos utilizar aqui um byte, que será o contador. Okay? E podemos logo dizer que ele será igual a 0. Estas são as variáveis que eu preciso. O meu primeiro passo, preencher o array. Então, vamos fazer isso. Vamos começar um ciclo. Portanto, como vimos há pouco, podemos começar a preencher um array com um ciclo where, por exemplo. Dá para preencher com qualquer um dos ciclos. Vamos fazer agora com o where, porque para ser em linha com o que vimos anteriormente. O que é que nós vamos ver? Vamos ver se o contador é inferior a 20. Portanto, é a minha condição para o ciclo parar. Quando isto deixar de ser verdade, o ciclo para. E é um ciclo while, portanto, é verificado logo à cabeça se isto se aplica ou não. Okay? Então, a seguir, eu vou perguntar ao utilizador o seguinte. Introduza um número para o array. Algo deste género. Não precisa de ser esta frase em concreto, mas dizer ao utilizador, olha, vais ter que introduzir aqui números. Depois, vamos então recolher números. Isto já é então o corpo do ciclo, não é? Portanto, vamos ter que recolher números e vamos ler. Ora, vamos ler números contador.
Preciso pôr isto um pouco maior. Portanto, começamos a preencher o array aqui. Depois disto preenchido, não precisamos de fazer somas, nem subtrações, nem médias, nem nada. Portanto, vamos terminar esta iteração do ciclo. Pronto. E fazemos isto. Esta seta ficou mal. Também não ficou bem agora. Está curvado. Esta aplicação é boa, mas isto tem sempre estes problemas com as setas. Seguramente vocês também já terão tido esse problema. Bem, então, vamos voltar aqui. Portanto, este é o meu primeiro ciclo. Portanto, vamos recapitular o que é que temos até aqui. Faltam-me só os sim e o não depois para aqui. Ora, vamos então recapitular. Começamos. Em memória, instanciamos um array de 20 posições. Fica já reservada a memória para tal. Declaramos uma variável do tipo byte, que será o contador. Depois começamos então um ciclo. Verificamos à cabeça. O contador é inferior a 20? Para já é, porque é 0. Ok, então vamos dar aqui um output a dizer introduza um número para o array. Fazemos ler esse input e colocamos no número índice 0. Aumentamos o contador. O contador passa a ter o valor de 1. Volta cá para cima. 1 é inferior a 20? É. Então, esta mensagem, ler números, índice de contador, que é o índice 1. Portanto, ler números no índice 1, recolhemos o input, aumentamos o contador. Portanto, o contador passa a ter 2. Vamos ver, 2 é inferior a 20, sim, output, lemos para números índice 2, 3 e andamos a fazer isto. Imaginem que chegamos então ao contador igual a 19. Portanto, será a última posição do array. Introduzam um número para o array, ler números no índice 19. Excelente. Contador mais passa a 20. Portanto, o array neste momento está todo preenchido. O contador tem o valor de 20. Sobe e vai para a estrutura de decisão outra vez a dizer contador é inferior a 20? Não. Porque 20 não é inferior a 20. É igual a 20. Então passamos para a próxima parte do algoritmo. Portanto, ao fazermos isto, eu consigo garantir que o array de 20 posições é preenchido na sua totalidade. Portanto, a primeira parte, ler uma sequência de 20 números inteiros para um array, está feito. Agora, vamos para cada elemento do array escrever na consola o seu valor e a sua posição, começando na primeira posição. Ok. Então, eu para percorrer um array, não é? Eu vou precisar de um ciclo. Ou seja, se eu para popular o array com valores preciso de um ciclo, para ler todos os valores, eu também vou precisar de um ciclo. Então, vamos fazer um segundo ciclo. E o segundo ciclo será também um ciclo while. Aliás, nem podemos fazer. Antes do ciclo, nós vamos ter que fazer uma coisa, porque nós vamos precisar de verificar as posições do array começando na primeira. Portanto, a primeira posição é o 0, mas o meu contador já não está a 0 nesta altura, já está a 20, depois de eu atualizar aqui pela última vez. Portanto, eu tenho que dar um reset ao contador. Portanto, vamos fazer aqui assim. Acho que isto não ficou ligado, não ficou? Não. Vamos fazer aqui um processamento pequeno a dizer que contador é igual a 0. Agora sim posso começar o meu próximo ciclo. Seguro que vou ter o contador com o valor correto e não vou ter problemas. Então, dado que eu quero navegar o array do início ao fim, eu vou dizer exatamente a mesma coisa. Contador é inferior a 20.
Sim ou não? Neste caso, sendo sim, eu vou fazer uma coisa. Sendo não, vou fazer outra. Portanto, aqui eu preciso de uma seta. Pronto, aqui assim. Não. Enquanto isto for verdade, o que é que vai acontecer? Eu vou imprimir no ecrã o quê? Algo deste género. Eu preciso de chegar isto um pouco mais para a direita por causa do ciclo. Para depois isto não se atrapalhar com as setas. Eu vou fazer algo deste género. A posição mais contador tem mais contador tem o valor de mais números contador. Portanto, a posição contador, ou seja, o contador começa com o 0, a posição 0 tem o valor de números contador. Portanto, vou ao array de números, ao índice 0 e vir de lá o valor. E mostro nesta mensagem. Depois disso, faço então o incremento do meu contador, dado que eu já não tenho mais nada para fazer. Não tenho mais nenhum processamento, não tenho nada. Isto vai iterar 20 vezes e vai apresentar 20 mensagens. Contador mais. No final voltamos aqui e é este o meu segundo ciclo. No caso de chegarmos ao índice 19, mais uma vez, a posição 19 tem o valor números índice 19, imprime isto para o ecrã, contador mais 20. Só para aqui, contador, neste caso 20, é inferior a 20? Não. Então vamos ter que passar para o próximo momento. Portanto, neste momento, eu já tenho a leitura de uma sequência de 20 números inteiros para um array feita e já estou para cada elemento do array escrever na consola o seu valor e a sua posição, começando na primeira posição. Portanto, eu já estou a navegar o array do início ao fim, da esquerda à direita. Agora vou fazer o contrário. Vou fazer este terceiro ponto para cada elemento do array, escrever na consola o seu valor e a sua posição, mas começando na última posição e terminando na primeira. Ok? Então, se eu vou decrementar o array, não é? Eu vou ter que começar a mostrar valores na última casa, digamos assim, do array. Portanto, o contador neste momento já leva o valor de 20. Se eu tentar fazer um ciclo com isto e depois tentar aceder ao índice 20 do array, eu vou ter problemas. Não é? Portanto, vou estar perante aquela exceção que eu vos indiquei ontem do Array Index Out of Bounds Exception. Portanto, não é isso que podemos fazer. Temos que dar aqui um reset ao contador também. Há pouco começamos com este reset, contador igual a 0. Agora, que é a primeira posição, agora vamos dar um reset a dizer que, ok, vamos começar na última posição. Portanto, podem fazer isto de duas formas. Ou vocês dizem que contador menos, portanto, de 20 passa para 19. Ou vocês dizem logo contador é igual a 19. E, de certa forma, estão a forçar este valor imediatamente à cabeça. Eu vou deixar isto com o 19, só porque acho que é mais perceptível isto se vocês não estão bem com noção de qual é que é o valor da variável contadora após isto iterar 20 vezes. Portanto, vou deixar desta forma.
Depois ter o meu contador salvaguardado e que, pronto, será o 19. Vamos fazer à mesma um ciclo. Portanto, eu vou aqui. Portanto, eu vou fazer o outro ciclo para percorrer o array do fim para o início. E agora o que eu vou ver é se o contador é superior ou igual a 0. Okay? Porque eu quero começar na 19, mas quero que o 0 seja considerado. Portanto, enquanto o contador for maior ou igual a 0, isto vai ser verdade. Então, vai executar este corpo de ciclo as vezes que forem necessárias. Neste caso, vai iterar 20 vezes. Então, o que eu vou fazer é, novamente, aqui um sim e aqui um não. Portanto, aqui um sim e aqui um não. Portanto, se sim, se o contador é maior ou igual a 0, isto começa com o contador igual a 19, o que eu vou fazer é nada mais, nada menos que um processamento exatamente igual a este. Portanto, um processamento que acaba por ser um output é a posição, neste caso 19, tem o valor de números índice 19. Portanto, vai ao array números, ao índice 19, tira o valor e mete aqui. Depois, o que vai acontecer é, então, eu ter a quebra do ciclo e quebra do ciclo, ou seja, da iteração. Pelo menos nesta fase. Contador, neste caso, dado que eu quero percorrer o array do fim para o início, eu não posso incrementar o contador, porque senão o contador vai ser 20, 20 vai ser maior ou igual a 0, vamos tentar aceder à posição 20 e isto rebenta outra vez. Portanto, não podemos cair no mesmo erro que estarmos a passar do contador 20 para aqui. Tivemos que, de certa forma, modelar aqui este contador. Portanto, também não vamos incrementar o contador, vamos decrementar. Para ser 19, 18, 17, 16, até chegarmos ao 0. E depois disto tudo, aqui a seta feita. Depois disto tudo, vai chegar a uma altura em que o contador passa a ser menos 1 e menos 1 maior ou igual a 0 é falso. Portanto, segue aqui esta via. Seguindo esta via, terminamos o algoritmo porque já não há mais nada para fazer. Eu já percorri o array para preencher, já percorri o array para escrever os seus valores do início ao fim e já percorri o array para escrever os seus valores e posições do fim para o início. Okay? Então vamos rever o que é que temos. Temos um início, declaramos um array de inteiros com 20 posições e declaramos, neste caso aqui instanciamos um array de 20 posições e declaramos uma variável contador do tipo byte com o valor 0. Vamos começar. Vamos à estrutura de decisão. 0 é inferior a 20? Sim, é. Vai pedir para introduzir um número no array. Lemos o número que o utilizador vai querer colocar. Vamos ao array números, ao índice 0, colocamos lá o valor. Incrementamos o contador. Subimos e o contador passa a ter o valor. Então, 1. 1 é inferior a 20? Sim. Introduz um número para o array. Ler números no índice 1. Incrementamos o contador. Isto vai iterar até chegarmos à posição 19. Portanto, o contador passa a ter o valor 19. 19 é inferior a 20? Sim. Introduza um número para o array. Ler números no índice 19. Colocamos lá o valor. O contador passa a ter o valor de 20. Então, sobe. E 20 é inferior a 20? Não. Ok. Então, vamos modificar o valor que está no contador para 0, porque nos vai dar jeito para esta parte. A seguir, 0 é inferior a 20? É. Então, a posição 0 tem o valor de números que estiver do índice 0.
incrementamos o contador, passa a ter 1. 1 é inferior a 20, é. Então, a posição 1 tem o valor de números índice 1. 2, até chegarmos outra vez ao 19. 19 é inferior a 20, é. Então, a posição 19 tem o valor de números índice 19. Incrementamos o contador, passa a ter o valor de 20. Ok. 20 é inferior a 20? Não. Então, passamos para esta parte. Estamos então a voltar a forçar o valor do contador para ser então o número 19. Depois, 19 é maior ou igual a 0? É. Então a posição 19 tem o valor de números 19. Decrementamos o contador, passa a ter o valor de 18. Subimos. 18 é maior ou igual a 0? É. Então a posição 18 tem o valor de números índice 18. Decrementamos para 17. Chega a uma altura que vamos chegar ao 1. 1 é maior ou igual a 0? É. Então a posição tem o contador 1 e tem o valor de números 1. Decrementamos 0. 0 é maior ou igual a 0? É. Então a posição 0 tem o valor de números índice 0. Decrementamos, passa a menos 1. Aliás, passa a menos 1 não. Porque o byte é só de 0 a 255. Vamos utilizar aqui um inteiro para não termos este problema. Só para simplificarmos. Portanto, esqueçam o byte inteiro. Passa a ser menos 1. Menos 1 é maior ou igual a 0? Não. É inferior a 0. Portanto, não termina o algoritmo. Ok? Pergunto. Perceberam aqui esta mecânica? Temos aqui... pronto, alguma dúvida aqui na construção? Perceberam o flow aqui do pensamento? Se a correção está a ser gravada? Sim. Isso está. Entretanto, temos aqui uma mão no ar do Pedro Matias. Não sei se queres colocar aí alguma questão. Sim, tenho duas questões. Força, força. No primeiro ciclo nós não temos de fazer nenhum assignment do elemento que acabamos de inserir. Não temos de ter um quadrado de processamento. A seguir a ler o número. É assim, podes fazer isso, mas também podes ler imediatamente para o index que queres utilizar. Ou seja, é uma diferença entre eu receber o valor que o utilizador me dá e guardo numa variável e depois pego nessa variável e aqui introduzo no array, ou então eu pego logo no input que o utilizador me dá e coloco logo no array. Evitamos ali um middleman, digamos assim. Portanto, ambas as abordagens em termos funcionais são iguais. Recolhermos diretamente para o array, evitamos mais uma variável, ocupa menos memória, mas pode tornar mais legível o processo. Não põe isso em causa. Ok, e no último ciclo, podes só mostrar porque eu acho que fiz diferente. Ok. Eu fiz ao contrário, fiz enquanto verificava se o contador era negativo, se desse não, prosseguia-se, fazia-se igual a posição do contador. Pronto, como está aí o output, e depois subtraíam até ficar negativo. A Não sei se... questão aqui é os ciclos. Eu percebo o que é que tu queres dizer. Os ciclos funcionam enquanto aquilo que estiver aqui dentro for verdade. Portanto, aquilo que tu estás a fazer é, se isto é negativo e estás a pôr não, então executa isto. Só que o ciclo não funciona assim. O ciclo funciona enquanto isto for verdade, faz. Quando não é verdade, vai... sai do ciclo. Exatamente. Sai do ciclo. Ok. Dá para implementar essa lógica. Essencialmente era colocares um ponto de exclamação antes e negar essa condição. Portanto,
enquanto essa condição fosse falsa, negar o falso é verdadeiro e a lógica incorporava-se na mesma como eu estava a dizer. Portanto, dá para fazer como estás a fazer, mas é mais confuso. Mas a nota que devem ficar é que o ciclo executa enquanto a condição que estiver lá dentro for verdadeira. É mesmo assim by design. Ok? Ok. Obrigado. Nada, nada. Mais dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar? Eu não entendi bem porque que no último ciclo estava -1 para não utilizar esse -1. Não era mais lógico o contador ser maior do que 0? Porque o igual me obriga a voltar no ciclo até chegar no -1. A questão Não sei se expliquei bem. aqui, eu percebi o que tu queres dizer. Quando nós colocamos este igual, nós estamos a dizer que o índice 0 também deve ser considerado. Se eu tirar este igual daqui, o que vai acontecer é, imagina, eu tenho a posição 19, escrevo a 18, escrevo, chego até a 5 escrevo, a 4 escrevo, a 13 escrevo, a 2 escrevo, a 1 escrevo, o contador após a 1 vai decrementar para 0, volta aqui e contador é maior do que 0? Não, é 0. E eu vou para o fim. Falta-me uma posição para eu escrever. Porque eu escrevi do 19 até ao 1, mas não escrevi o 0. Então, na prática, eu só estou a escrever 19 números e preciso escrever 20. Ok. É por esse motivo. Percebi. Por isso é que nós passamos para o tal -1 que falei. Da mesma forma que nós aqui, neste ciclo, chegamos ao 20 e já não fazemos mais nada, mas o array, o último índice, é o 19. Portanto, nós estamos sempre um valor à frente. Quando paramos o ciclo, nós já estamos um valor à frente do limite. Neste caso, nós vamos estar um valor atrás do limite. Daí o contador aqui ser incrementado para -1, mas eu querer que ele seja então maior ou igual a 0. Agora, se me disseres, enquanto for maior a -1, está certo também. É exatamente a mesma coisa. Eu faço um maior ou igual a 0, só acho que é um bocadinho mais perceptível do que é que significa. Ok. Ficou mais claro? Sim. Ok, Compreendi. boa. Mais dúvidas, questões? Para já não temos mais. Ok, então eu este não vou fazer o memory state porque estamos com 20. Temos um contador de 20, então eu tinha que fazer aqui 20 coisas e então isto fica muito confuso. Então eu fiz o memory state mentalmente e fui acompanhando, ok? Porque senão isto fica muito difícil de escrever. Se fossem 3 ou 4 era mais fácil, ok? Então, vou fazer um export disto para PNG e já aqui está. Vou dar-vos o print. Portanto, é este. Acho que é este. Ora, exercício 2. Ok, aqui temos. Deixa-me só confirmar. Sim, é este mesmo. É isto mesmo. Pronto, malta. Vamos então terminar a nossa sessão de hoje. Amanhã voltamos a ter sessão. Vamos fazer mais uns exercícios de algoritmia, ok? Antes de passarmos para a parte do C#. Isto vai-vos também ajudar a cimentar melhor este conhecimento
e depois quando passarmos para a parte de C# vocês já têm isto um bocadinho mais cimentado. Mas recomendo, pá, revejam isto, refaçam alguns exercícios para ganharem mais prática neste tema, porque isto na prática acaba por ser a base de tudo, não é? Nós, como vimos no início, a algoritmia é o que nos deixa sintetizar um problema e arranjar uma solução para esse mesmo problema. Obviamente que nós vamos ter aplicações de algoritmos mais e menos complexos, há alturas que vamos aplicar coisas muito simples, há outras que vamos precisar de coisas mais complexas, mas temos, lá está, que praticar e estar depois à altura desses desafios também. Ora, vou só terminar aqui então a nossa gravação.